64. Aí a gente vai fazer esse exercício da aula de hoje e vai encerrar o capítulo 2. E a gente já vai entrar no capítulo 3 amanhã na aula da aula, tá? O exercício 2.50 na página 64. Estou gravando a aula aqui, mas talvez eu nem vou postar, porque eu fiz esses exercícios com o curso de matemática e eu já postei lá no YouTube esses mesmos exercícios, né? Então, acredito que eu nem vou postar essa aula de hoje. Bom, o exercício 2.50, ele fala que um ônibus, né, a aceleração de um ônibus é dado por uma aceleração, aí aqui a gente já tem a função da aceleração, mas essa função da aceleração, notem que está falando aqui que está no eixo X, tá vendo? Então, significa que o ônibus, ele está ao longo do eixo X. E, normalmente, o eixo X é o da horizontal. Mas, não necessariamente. Pode ser que vocês encontrem algum exercício que ele não vai dar aqui esse movimento do eixo X na horizontal. Ele pode adotar que o eixo X está na vertical. Mas aqui... Então, ele define qual é a direção do movimento. Então, pelo eixo X aqui, a gente já vê a direção do movimento. E essa aceleração, ela está em função do tempo, e essa aceleração em função do tempo, ela é igual a um alfa vezes o tempo, onde esse alfa, ele tem um valor que é 1,2 metros por segundo ao cubo. Então, aqui a gente tem a aceleração, se a gente for pegar ela, como que ela fica, né? Ela ficaria, então, assim, ó, a aceleração no eixo X, que está variando em função do tempo, que é igual, então, ao alfa, que vale 1,2 vezes o tempo. Essa questão aqui, ela é interessante para vocês que são do primeiro semestre, do curso, porque provavelmente vocês estão vendo o cálculo 1 agora em paralelo com a disciplina. Então, esse exercício ele tem um pouco de cálculo 1, que é a questão da integração. Se ficou claro para vocês essa questão de o que é a integração, o que é a função integração. A função integração, ela é o contrário da derivada. Então, por exemplo, se eu tenho uma função e derivo ela, e depois esse resultado eu integro, eu volto na função inicial que a gente estava trabalhando, tá bom? Então, integral e derivada tem essa questão de inversibilidade, né? A função inversa da outra. A derivada faz uma função, aí a integral faz a função inversa, certo? Então, aqui na letra A, ele já pergunta, se a velocidade do ônibus, né? Vamos ver aqui, letra A. Se a velocidade do ônibus para o instante de 1 segundo é igual a 5 metros por segundo, qual é a sua velocidade para o tempo de 2 segundos? Então, eu quero agora achar a velocidade quando o tempo é 2. Como que a gente faz isso? A gente precisa achar qual é a função da velocidade. A gente tem a função da aceleração. E para a gente sair de uma função da aceleração e chegar na velocidade, a gente faz a integral. Então, se eu integro a função da aceleração, que está em função do tempo, né? Em relação ao tempo, integração em relação ao tempo, e eu limito aqui tempos diferentes, por exemplo, no tempo inicial 0 para o tempo final t qualquer. Eu acho, a partir dessa integral dessa função da aceleração, eu vou achar a variação da velocidade. O que é variação da velocidade? É a velocidade num tempo final t, menos a velocidade num tempo inicial, que é o tempo 0. Então, aqui eu tenho a velocidade inicial e a final,
Então, a final menos a inicial, eu tenho a variação da velocidade, que é o ΔV. E se eu integro a aceleração, eu chego nessa variação da velocidade. Então, aqui vamos integrar a aceleração. A integral nos limites de 0 a t da função 1,2 vezes t, né, que é a aceleração, em relação ao tempo, vai ser a velocidade num tempo t menos a velocidade inicial no tempo zero, e eu vou chamar ela de v0, tá? Então, vamos lá. Como que você integra uma função? Você acrescenta que no tempo ele está elevado a 1, tá? Que um número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Então, quando eu faço essa integral, eu tenho, então, 1,2 vezes o tempo elevado a 1 mais 1. Então, eu acrescento esse 1 aqui no expoente do tempo e divido por esse resultado aqui, ó, 1 mais 1. Isso aqui é a integral dessa função aqui. Esse número, ele fica intacto. Mas o tempo, onde tiver a variável, porque se eu estou integrando em relação ao tempo, então aqui eu tenho a variável tempo. E aí, esse tempo que eu faço isso, eu elevo a 1 e somo mais 1 e divido por esse resultado aqui do expoente. E depois a gente substitui de 0 a t, que é o limite aqui da integral. Isso vai ser igual, então, a velocidade menos a velocidade inicial. Para a gente fazer essa substituição aqui, ó, primeiro a gente pode terminar aqui, ó, 1,2 vezes o t. Quanto que é t elevado a 1 mais 1? T ao quadrado. Quanto que vai ficar aqui o denominador, então? 2. Isso a gente substitui de 0 a t. Pronto. Agora, vamos lá. Como que a gente faz a substituição no final aqui? Se aqui fosse um número, a gente ia substituir esse tempo aqui por esse número. Mas como é t aqui, eu já substituo t por t, vai ficar t, né? Então, fica a substituição do primeiro limite aqui, que é t, eu substituir por t, menos agora a substituição do limite inferior aqui da integral. Fica 1,2 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Aqui, então, a gente vai zerar, né? Porque esse termo aqui está multiplicado por 0, vai ser 0. E aí, eu quero passar, então, agora esse V0... Não, deixa, vamos fazer com calma aqui. Professora, é 0 elevado a h? Aqui é o quadrado, que é esse quadrado aqui, ó. É porque às vezes ficou meio... Aí eu mantenho a base 2. Aqui embaixo? Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui esse valor aqui que a gente achou do resultado da integral e estou substituindo os limites dela. Eu coloco uma barra aqui para dizer qual é o limite que a gente estava integrando, ó, de 0 a t. Então, aqui eu ponho de 0 a t. Aí, como que eu vou fazer isso daqui? Eu substituo esse primeiro limite aqui, né? Ficou t mesmo, menos a substituição desse termo, só que no lugar de t, eu coloco esse intervalo aqui, que é 0, aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui direitinho, que é o 0. Aí, ele fica desse jeito aqui, ó. Quando você termina a integral, você pega o limite e substitui os limites da integral. O primeiro aqui, que é o final, né, no caso, o tempo final, você substituiu, menos o tempo inicial. Aí, quando aqui no lugar do tempo, eu vou pôr o 0, e aí aqui fica 0, né? 0 ao quadrado é 0, dividido por 2 é 0, vezes 1,2 também é 0. Então, esse termo aqui zerou, ele sai, né? Você não precisa colocar ele. Por quê? Porque um número menos 0 não muda nada. Então, a gente pode tirar esse termo aqui dessa solução.
E aí a gente fica com esse outro aqui só, quando a gente substituiu aqui o limite superior, que era t. Aí, vamos já resolver aqui, ó, 1,2 dividido por 2, 0,6. T ao quadrado. Esse menos B0 passa para o outro lado. Se ele está negativo, a gente passa positivo, mais V0. Igual a V em função de T. Aí aqui, ó, tá vendo que se eu inverter, colocar para cá e isso aqui tudo para lá, fica assim, ó, V em função do tempo é igual a velocidade inicial mais 0,6 t ao quadrado. Então, eu cheguei aqui na minha função da velocidade. Só que eu preciso descobrir qual é essa velocidade inicial do movimento. Aí, para a gente descobrir isso, a gente chega nessa parte aqui, ó. Se ele não fala que ele partiu do repouso, então ele tem uma velocidade, não tem? Aqui, ó, a aceleração de um ônibus, ele só fala da aceleração, ele não fala se o ônibus partiu do repouso. Então, eu preciso achar qual é o valor da velocidade inicial para completar lá a função da velocidade. E aí eu uso esse dado aqui que ele deu, ó, na letra A, que quando ele está passando no primeiro segundo, a velocidade é de 5. Então, vamos substituir aqui, ó, nesse tempo, de 5 segundos. Aí fica, então, a velocidade de 5 segundos vai ser igual à velocidade inicial mais 0,6 vezes, agora o tempo é 5, né, que a gente está substituindo, 5 ao quadrado. Aí, a velocidade, quando o tempo era de 5, era... Opa, desculpa, é o tempo de 1. O tempo aqui é 1, ó. É o tempo de 1 segundo, que a velocidade que é 5. A velocidade para o tempo de 1 segundo era 5 metros por segundo. A gente põe ele aqui, né? O que equivale aqui a velocidade no 1 segundo, que é 5. V0 é o que eu quero descobrir, mais o 0,6. Por quê? Porque 1 ao quadrado é 1, vezes isso aqui não muda nada. Eu passo esse 0,6 para o outro lado, fica como? Fica V0 é igual a 5 menos 0,6, né? E aí a gente chega, então, que V0 é igual a 4,4 metros por segundo. Então, ele partiu no tempo inicial, a velocidade do ônibus já era 4,4. Aí, o que a gente faz? Substitui aqui, ó. Para quê? Para a gente chegar na função da velocidade que a gente quer. Professora, mas não é um 5 que passou que ficou negativo, não? Não, pode. Eu posso fazer o contrário, ó. Essa função aqui, eu posso escrever ela assim, ó. V0 mais 0,6 igual a 5. É a mesma coisa, não é? É. Aí, agora eu pego esse 0,6 e passo para lá, e fica desse jeito aqui. Ah, tá. Tá bom. Então, aqui, ó, agora a gente vai substituir o que é o V0, qual é a velocidade inicial. Vamos colocar aqui, ó, V em função de tempo, ele tem a velocidade inicial de 4,4, mais 0,6, o tempo ao quadrado. Agora eu tenho a função completa da minha velocidade. E aí, por que a gente procurou isso? Porque ele quer saber qual é a velocidade no tempo de 2 segundos. E para eu substituir o tempo de 2 segundos, eu vou substituir aonde? Na minha função da velocidade. Agora a gente tem a função da velocidade, a gente coloca ali o tempo de 2 segundos, a gente acha... Nossa, acho que tem alguém querendo entrar.
Na hora que eu fui aceitar, terminou aqui não deu tempo. Ó, já vou aproveitar que eu terminei aqui a explicação, que eu pausei a explicação. Vamos colocar aí para mim o nome de vocês o nome de vocês aqui no chat, o nome completo, para eu fazer a presença. Eu estava fazendo aquela presença automática, mas por algum motivo aqui nesse Google Meet, depois que ele modernizou aqui, ele não está aceitando o programinha que eu usava de presença. Então, vamos fazer do modo antigo mesmo, no manual. Coloca para mim o nome e eu salvo aqui o chat depois. Professora, você podia voltar para mim, por favor, naquela questão da substituição do t ao quadrado e do tempo do zero? Só para ver o que ficou em qual lugar mesmo. Você fala esse aqui, né, da integral? Da integral. Então, quando você faz a integral, você entendeu aqui como que é a integral, né? Eu integrar uma função que está em função do tempo, eu aumento sempre um número no expoente e depois eu pego essa 1 mais 1 e coloco aqui no denominador. Então, por exemplo, vamos dar um outro Tá ok essa parte. Tá ok? Não, tá bom. Não é só porque às vezes só para ir num raciocínio, mas beleza, vamos. Depois que você chegou já na resposta final da integração, que é isso aqui, ó, o que a gente faz? A gente substitui os limites da integração. E eu coloquei que eu quero colocar o limite de 0 a t. Por isso que também aqui na variação da velocidade era de 0 a t, ó, de 0 a t. Então, eu cheguei aqui nesse resultado de integral, tenho aqui o limite de 0 a t, e aí eu vou substituir. Então, eu substituo o limite superior aqui, deixa eu aceitar o rapaz aqui. Então, eu substituo aqui nessa função, que é o resultado da integral, o t, então, cheguei nisso aqui, né? Menos esse mesmo resultado, só que agora substituindo no lugar do tempo, eu coloco 0. Aí fica com isso aqui, né? Os dois limites de integral. Isso menos isso. O primeiro é esse limite primeiro aqui da integral, com t, e menos o outro termo vai ser quando eu substituir o t igual a 0, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei 1,2 vezes o tempo, que no lugar do tempo eu pus o 0, o quadrado aqui, o quadrado, dividido por 2. Só que como aqui tem um 0 no meio, ele vai zerar o termo todo. Então, a gente não precisa considerar esse termo aqui, porque ele zerou. E aí, a gente só continua com tempo igual a t. Ah, entendi. Uma expressão virou duas. Aí toda vez que ela sempre vai dar 0, eu vou zerar a segunda. Vai ser a primeira menos a segunda. Só que na integral, a gente nem sempre vai ser de 0 a t, né? Por exemplo, vamos supor que ali tinha dado 0,6 vezes o tempo, né? Ao quadrado. Que eu só dividi aqui, tá? O 1,2 dividido por 2, eu já pus o 0,6. Esse aqui era o meu resultado de integral. Mas vamos supor que eu integrei de 1 a 2. Agora, o limite da integração era de 1 a 2. Como que você vai fazer aqui? Você vai colocar 0,6 vezes o 2 ao quadrado, porque eu pus o limite aqui e substituí no tempo, menos o 0,6 vezes o 1 ao quadrado. Então, você substituiu aqui o primeiro, ó, 2, e depois o segundo, que é 1. Nisso aqui. Aí você faz a conta certinha, 0,6, dá para chegar num resultado final, né? Vezes 4, menos 0,6. Então, aqui o resultado é 0,6 vezes 4 é 2,4. Menos 0,6. Que vai ser, então, 1,8, né? 1,8. O resultado final dessa integral vai ser 1,8, porque aqui a gente tem um limite de número, né, de 1 a 2. Como aqui teve um limite de 0 a t,
Aí eu substituo o t, ele vai continuar aqui a variável t. E aqui o zero vai zerar. Normalmente você usa um intervalo de zero a alguma coisa, mas pode acontecer que não seja aqui esse limite inferior 1. Aí vai aparecer esse termo, aí você vai resolvendo até onde dá. Certinho, obrigada. Nada. É porque vocês ainda estão estudando isso no cálculo ou nem chegaram a ver integral? Ainda não, né? Tá certo. E essa física 1, acaba que vira e mexe a gente usa integral, então é bom a gente ter essa noçãozinha, porque também vai ser integrais simples, viu? Pode complicar muito ainda a integral, mas sempre vai ser essas integrais mais simples na física. Eu vou dar uma pausa aqui para eu buscar um copo de água e já volto. Um segundo. Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Agora que a gente achou, então, a função da velocidade, ele pede para a gente descobrir qual é a velocidade para o tempo de 2 segundos. Então, vamos substituir aqui, ó, a velocidade para o tempo de 2 segundos. Onde tiver tempo, a gente coloca 2, né? Vai ser 4,4 mais 0,6 vezes o 2 ao quadrado. E aí aqui fica, então, que a velocidade nesse tempo é 4,4 mais 0,6 vezes 4, que aqui dá 2 ao quadrado é 4, vezes 0,6 dá 2,4. Então, a gente tem que essa velocidade que ele está pedindo no tempo de 2 segundos é, no total, 6,8 metros por segundo. Então, a gente fez tudo isso para a gente chegar nessa solução final aqui, que é o que a letra A está pedindo, ó. A letra A está pedindo qual é a velocidade no tempo de 2 segundos. Mas como a gente não tinha, vamos voltar aqui para ver o trajeto que a gente fez. Como a gente não tinha a velocidade, mas tinha a função aceleração, que ele deu aqui no exercício, a gente utilizou dela, da aceleração, para fazer a integral e achar a velocidade. Aí a gente chegou, então, depois da integral, a gente chegou aqui na função da velocidade, só que essa velocidade estava em função de V0. E aí a gente precisava saber qual era o V0, porque o exercício não deu qual era a velocidade inicial. E aí a gente substituiu um dado que o exercício deu, em que ele disse que a velocidade no tempo de 1 segundo era igual a 5, né? Então, a gente substitui isso aqui tudo para o tempo de 1 segundo e acha a velocidade, e usou a velocidade em 1 segundo, né? Que era 5 metros por segundo. E aí a gente tem a única incógnita aqui, que é a V0. Achou a V0, substituiu aqui na função da velocidade que a gente tinha achado, a partir da integração da aceleração, né? A gente achou isso aqui. Substituiu o que era o V0, achou agora a função velocidade. Depois que eu tenho a função velocidade, agora a gente pode colocar o tempo que a gente quiser, tempo de 5 segundos, de 10 segundos, e a gente vai substituir aqui e achar qual é a velocidade naquele instante específico que você calculou, né? Se eu colocar aqui o tempo de 0 segundos, eu chego na velocidade inicial, ó, porque no tempo em velocidade 0, eu vou colocar um 0 aqui, esse termo vai zerar, vai voltar no 4.4, que é
a velocidade no tempo zero, 4,4, tá vendo? A gente acha, então, uma função a função da velocidade em função do tempo. E aí a gente pode calcular ela para qualquer tempo que a gente quiser. Na letra A, ele pediu no tempo de 2 segundos. A gente viu que quando ele estava 2 segundos do movimento, ele já estava com 6,8 metros por segundo. Então, a gente tem aí o valor da velocidade, né? E aí a Camille perguntou se esse 0,6 é a aceleração, né? Ó, a aceleração, Camille, ela não está exata, constante, ela está em função do tempo. Então, a aceleração, na verdade, é 1,2 vezes o tempo. Se for o tempo zero, ela está com 1,2. Se for o tempo... Não, ela está com zero, né, de aceleração. Se for o tempo igual a 1 segundo, eu substituindo aqui, fica com 1,2. Então, a aceleração está variando, dependendo do tempo. Mas, então, eu não posso concluir aqui que o 0,6 é a minha aceleração. Porque aqui não é aquele movimento uniformemente variado. Quando eu tenho movimento uniformemente variado, eu tenho que a velocidade, ela está em função da velocidade inicial, a aceleração, né, vezes o tempo. E aí, aqui, mas esse caso, em que você conclui isso, é para movimentos que têm aceleração constante. Como aqui a aceleração não é constante no tempo, então eu não posso fazer essa conclusão aí, porque as equaçõezinhas, elas mudam, né? Ela não tem um padrão ali de quando a gente estudou no movimento uniformemente variado, certo? Vamos, então, fazer aqui a letra B. A letra B agora, ela fala o quê? Ela pede a posição do ônibus no tempo de 1 segundo é igual a 6 metros. Qual é a posição no tempo de 2 segundos? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. A gente saiu da aceleração, achou a velocidade. Agora, eu vou sair da velocidade e vou chegar no espaço, na posição. Então, aqui, ó, eu tenho a velocidade que a gente achou na letra A. Se eu quiser fazer a posição, eu integro a função da velocidade. Então, a gente faz a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer saindo da velocidade e chegando na posição, certo? Então, vamos lá. Se eu integro a velocidade em função do tempo, eu tenho agora a variação do meu espaço. E aí, notem que eu tinha falado que a aceleração aqui, ele especificou que a aceleração está em função de x, certo? Não é função, não. Está ao longo do eixo x. Então, ele está esse ônibus aqui do movimento está movimentando no eixo x. Então, o próprio exercício aqui, ó, ele também já usa o termo x para denominar posição. Então, no lugar de posição, eu vou chamar de x. A posição dele ao longo do eixo x. Então, aqui, eu vou colocar a variação, né? A partir da velocidade, eu acho a variação da posição. E aí, eu vou colocar para os mesmos intervalos, de 0 a um tempo qualquer t, bom? Por que a gente põe de 0 a t? Porque eu quero achar a minha posição em função de um tempo qualquer. Então, se eu já estou querendo buscar a função da posição aqui, em função de um tempo qualquer, eu coloco esse tempo qualquer aqui. Porque se eu colocar de 0 a 1, eu vou achar o espaço, a variação da posição de 0 a 1.
mas eu quero achar ela num tempo qualquer. Então, a gente põe aqui em forma de incógnita, para ele ficar em função desse tempo lá na frente, tá? Então, vamos substituir aqui. O que é a velocidade? A gente vai colocar ela aqui, ó, na integração. De 0 a t, eu vou integrar agora 4,4 mais 0,6 vezes o tempo ao quadrado em relação ao tempo. Ah, eu esqueci aqui de colocar esse dt aqui, ó. Peraí. Porque quando a gente coloca que a gente vai integrar alguma coisa, eu tenho que falar em relação ao que eu estou integrando. Aqui a gente está integrando em relação ao t, a função t. Então, o normal é integral, a função que eu estou integrando e qual é a variável que eu estou integrando em relação ao tempo. Por que isso, professora? Vamos ver aqui com passo a passo para não ficar difícil aí a integral. Se eu estou integrando aqui em função do tempo, eu vou ter que colocar, o tempo que eu estou mudando, vou mudar aqui na minha função. Igual a gente fez lá, acrescenta um expoente na função do tempo e divide por resultado aqui do expoente, a gente coloca no denominador. Se não tem o tempo, olha aqui esse termo aqui, 4,4, eu vou integrar um número. Eu estou integrando em relação ao tempo, então eu vou substituir o tempo aqui nesse número para ele estar sendo integrado em tempo, né? Mas vou fazer passo a passo aqui ainda esse resultado da integral aqui. Deixa eu só terminar aqui. Que essa integral, o resultado, vai ser igual à variação de x. O que é variação de x? Vai ser o x, né? Final, que é no tempo t, menos o x inicial, que é o x no tempo zero. Os mesmos limites que eu coloco aqui de 0 a t na integral, eu vou colocar a variação de x também nesses mesmos tempos, ó, de tempo de t a 0, de 0 a t, tá? Pronto, agora a gente abriu aqui. Vamos fazer aqui a integral passo a passo. Quando eu tenho dois termos aqui somados para eu integrar, eu posso só integrar separado cada um, ó. Eu posso fazer a integral desse número 4,4 em função do tempo e somar com a integral desse outro termo aqui, de 0 a t. 0,6 t ao quadrado em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual ao x no tempo t, menos o x no tempo zero, que eu vou chamar ele de x0, que é o x inicial, a posição inicial. Agora, vamos resolver essa integral aqui, ó. Primeiro essa aqui, depois essa outra, e aí a gente soma o resultado de cada uma, tá bom? Então, a integral de 4 vezes 0,4, ela vira 4,4 vezes o t, tá? Porque não tem o tempo aqui, então eu só multiplico pelo tempo. Eu sempre estou aumentando uma variável aqui na minha integral, na minha função. Por exemplo, não tem o tempo, aparece o tempo. Nessa aqui já tem o tempo ao quadrado, vai ficar como? 0,6. O tempo agora sobe um ponto, que fica 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Certo? Então, aqui, essa integral não tem tempo, eu coloco o tempo. Essa aqui já tem o tempo, então eu somo aqui o numerador, numerador não, o expoente um número, eu somo aqui mais 1 e embaixo mais 1. Então, aqui fica 4,4t
mais esse outro termo aqui do resultado dessa outra integral, 0,6 tempo ao cubo sobre 3. Isso aqui vai ser agora substituído, né? O limite, isso aqui tudo, a gente vai substituir o limite de 0 a t, que é o limite da integração. Tá vendo? Eu fiz separado, somei essa integral com essa, fiz o resultado, e depois o resultado eu posso somar. E no final, depois que eu tenho todo o resultado das integrais, eu coloco o limite de 0 a t aqui na integração, para eu substituir. Isso aqui, o outro lado a gente só copia, que vai ficar igual, né? Não tem nada, a gente não fez nada, porque esse lado de cada é igualdade. Agora a gente faz aquela substituição. A gente pega isso aqui tudo para o tempo t, vai ficar igual, né? E depois menos, então vamos lá, 4,4t mais 0,6. 0,6 dividido por 3, já vamos colocar 0,2. Tempo ao cubo menos o quê? O 0,4 vezes 0 mais, aí eu vou colocar assim, ó, separadinho. Isso aqui quando eu substituo o tempo igual a t, e esse aqui quando eu substituo o tempo igual a 0. 0,2 vezes 0 ao cubo. E isso vai ser igual a x menos x0. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, então esse termo inteiro aqui não precisa colocar, né? Vamos trocar de lugar, vamos pegar esse aqui, esse menos x0 e passar para o outro lado. Fica como, então? Fica x em função do tempo, vai ser igual a esse x0 que eu passei para cá, mais 4,4t, mais 0,2 t ao cubo. Aí a gente tem a mesma questão, a gente tem a função de x em função do tempo, mas a gente precisa descobrir o que é esse x0 aqui para a gente completar a função do x. Aí como que a gente vai fazer? A gente vai usar o valor que ele deu ali na letra B, ó. Que para o tempo igual a 1 segundo, a posição era 6 metros. Ó, então vamos substituir. Para no x em que eu tenho o tempo de 1 segundo, eu tenho ele valendo o quê? 6 metros, né? Então, vamos colocar aqui no lugar de t, a gente põe 1 e substitui 6 metros aqui no x, em função de t, que é 1, né? Do tempo 1. x0 mais 4,4 vezes 6, mais 0,2 vezes 6 ao... 6 não, desculpa, eu estou fazendo a mesma coisa da outra vez. No lugar do tempo, eu tenho que pôr o tempo igual a 1, porque é o tempo que é 1. 1 ao cubo. E aí a gente isola isso aqui, fica 6 e resolve, né? x0 mais 4,4 mais 0,2 vezes 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, vezes 0,2, 0,2. E aí eu passo isso aqui para o outro lado subtraindo. Fica como? Fica x0, então, é igual a 6 menos 4,4 menos 0,2. Então, o x0 é igual a 6 menos 4,6
1,4, né? 1,4 metros. Então, o x inicial é 1,4. O que a gente faz? A gente joga ele aqui, né? 1,4. Aí fica com um x, então, que é x em função do tempo é igual a 1,4 mais 4,4 t mais 0,2 t ao cubo. A gente chegou agora na função de x. E ele quer que a gente descubra qual é a posição desse ônibus quando ele está em qual instante? No instante de 2 segundos. Vamos jogar ali o tempo de 2 segundos. Se a gente joga ali o tempo de 2 segundos, para t igual a 2 segundos, a gente fica então que x de 2 segundos é igual a 1,4 mais 4,4 vezes 2 mais 0,2 vezes 2 ao cubo. E isso aí é o quê? Se a gente colocar aqui, fica, esse aqui fica 8,8. Esse aqui fica 2 ao cubo é 8, 8 vezes 0,2 é 1,6. E somando com esse 1,4, a gente chega então que a posição do ônibus no tempo de 2 segundos é igual a 11,8 metros. Então, quando ele está no tempo de 2 segundos, ele já percorreu uma distância de 11,8 metros. E aí, a outra alternativa eu não vou fazer, que é a letra C, porque não tem tempo, mas amanhã a gente pode retomar dessa letra C ou já fazer as outras e continuar o próximo conteúdo. A posição é a mesma coisa de... Não é distância percorrida. Distância percorrida vai depender de qual ponto que você está da origem. Vamos supor assim que ele vai... Ó, Camila, vamos colocar aqui. Para quem já tiver aí com pressa de sair, é só colocar o nome mas ainda tem tempo, a gente ainda tem 5 minutos. E depois, para eu fazer a chamada, né? Pode colocar o nome na chamada. Então, aqui, vamos supor que ele está aqui nesse ponto aqui é o ponto 1, aqui é 1 metro, aqui é 2 metros, e aqui é 3 metros. Aí, Camila, vamos supor que o meu móvel está aqui. Aí ele vai andando, né? Passa por 1 metro, passa por 2, passa por 3, aí agora ele está aqui. Qual é a posição dele inicial aqui? X0 é 0. Ele saiu aqui do ponto 0. Ele podia ter saído aqui do ponto 1, mas ele saiu do ponto 0. Então, o x inicial é 0. Aí, agora, qual é a posição dele? A posição atual dele é aqui, né? X igual a 3 metros. E qual é a distância que ele percorreu? Ele saiu de 0 e foi para 3 metros, tá bom? Ele percorreu 3 metros. Mas e naqueles casos em que, por exemplo, ele saiu aqui, ó, de 1, aí ele foi para 3, passou aqui pelo 3, depois ele voltou e agora ele está aqui. Qual é a distância que ele percorreu? Ele percorreu de 1 metro para 2, então ele percorreu 1 metro aqui, depois mais 1 metro, 2 metros, aí na volta ele percorreu mais 1 metro, é 3, mais aqui 4 metros, e aqui para chegar aqui 5 metros. A distância percorrida foi 5 metros, mas qual é a posição dele agora, nesse tempo aqui? X é igual a 0. A posição dele é 0. A posição é onde ele está em relação à minha
a minha reta aqui de demarcação de lugares, né? De posição. Mas distância percorrida, não. Distância percorrida é tudo que ele percorreu em todo o tempo de movimento dele. Bom? Então é isso, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? A gente pode encerrar a aula, vocês que mandam aí agora. A minha parte eu já fiz. Tem como voltar na parte B aí para eu tirar um print? Tem. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Será que vai dar para ler? Não, muito pequeno, né? Dá um print aqui, ó, nessa parte inicial. Deu print? Sim. Então, agora eu vou colocar aqui a outra parte. Certinho, obrigado. Nada. Lembrando que esse exercício ele está resolvido e salvo no YouTube, só que do curso de matemática. Aí, como o curso de matemática eles estão no terceiro semestre, ele já está eles já estão avançados. Então, essa parte de integral eu não expliquei passo a passo, né? Para eles eu já fiz mais rápido. Mas se vocês quiserem pegar a ideia do exercício, é a mesma. Mas eu posso disponibilizar essa aula aqui para vocês também. Eu vou fazer isso. A gente está trabalhando aí, Camila, essa parte é o último tópico do livro, do capítulo 2. A gente está fazendo a demonstração de que a partir de uma função a gente chega na outra através de derivada, ou também a gente chega através da integral. Só que a derivada ela é o caminho de ida, né? Por exemplo, eu pego o espaço. Deixa eu colocar aqui no livro. Se eu chego aqui, se eu tenho x, para eu chegar na velocidade, eu uso derivada de x em função do tempo. Eu chego na velocidade. Agora, se eu estou saindo, peraí, deixa eu colocar aqui certinho o caminho aqui. Para sair de x e chegar em v, eu uso derivada. Para sair de v e chegar em x, aí agora eu vou usar a integral. Eu uso a integral da velocidade em relação ao tempo. Eu tenho a variação do meu x. Então, se eu coloco aqui de um tempo inicial, né, até um tempo final, eu chego na minha posição aqui, que é x para o tempo final, menos x para o tempo inicial. Essa variação aqui de x, né, para esses mesmos intervalos aqui da integral. E a mesma coisa acontece se a gente estiver falando de, por exemplo, velocidade e aceleração. Para eu chegar da velocidade para a aceleração, eu derivo a velocidade. Eu tenho aceleração, isso aqui é igual a aceleração. E esse aqui é igual a velocidade, ó. Agora, se eu estou saindo da aceleração e vindo para a velocidade, aí eu já faço a integral da aceleração em função do tempo, eu chego na variação da velocidade. Então, é isso aí que a gente estava fazendo. A gente já tinha visto que se eu derivasse a posição, eu chegava na velocidade. Agora, a gente está fazendo o caminho inverso. Agora, eu tenho a velocidade e quero chegar na posição. Aí, eu já uso a integral.